Estou indo para a Grécia e vou ficar hospedado em um hospital. Um hospital? Sim, era assim que era feito na Grécia Antiga, antes mesmo da gente conhecer os hotéis, como são hoje. A hotelaria nasceu na Grécia Antiga, não nesse formato de hoje, mas no formato de hospedagem em clínicas e hospitais filantrópicos. Hospitais, do latim hospitalis, que é hospitalidade. Sim, hospitalidade vem de hospitais da Grécia Antiga. Hospitalidade que é levada em consideração hoje como hospedagem, é levada em consideração no turismo, no receptivo, enfim. Hospitalidade como a gente conhece na nossa área, vem de hospitais. Mas não eram só hospitais e clínicas que hospedavam naquela época. Naquela época, como não tinham ainda pousadas e grandes hotéis, a casa dos nobres também eram hospedagens. Só que, como eram nobres, eles acreditavam nos deuses, e para eles receber viajantes era como receber pessoas enviadas por deuses. Então, quando eles abriam a sua casa para receber hóspedes, eles abriam a sua casa para receber enviados dos deuses. Sim, por isso que havia aquele receptivo com uma mesa maravilhosa, com banquete, com música e tudo mais que a gente já viu uma porção de filmes por aí. E assim nasceu a famosa hotelaria. Eram hotéis? Não, ainda não eram hotéis. Mas calma que eu já chego lá. Após essa época, veio os Jogos Olímpicos. A inauguração de Jogos Olímpicos em 3 dias de jogos fez com que muitos atletas e muitas pessoas fossem para acompanhar esses jogos ou para participarem dos jogos. E aí já não havia mais espaço na cidade para comportar esse público, na Casa dos Nobres ou até mesmo nos hospitais e clínicas filantrópicas que haviam acomodação para dormir, digamos assim. E aí criou-se então as hospedarias, para poder acolher todas essas pessoas que viriam para os Jogos Olímpicos. Prepararam a cidade, prepararam várias hospedarias e assim aconteceu os Jogos Olímpicos e nasceram as hospedarias, mas ainda não eram hotéis. A hotelaria ela veio a se consolidar, veio a acontecer realmente quando houve uma consolidação do Império Romano. O que é a consolidação do Império Romano? É quando houve abertura de muitas rotas comerciais entre o Império Romano, a circulação de membros do governo, a circulação de pessoas vinculadas à religião e também à educação. Obviamente estava em ascensão o aprendizado, mas esse aprendizado ele é restrito a algumas regiões e a algumas pessoas, então eles precisavam viajar para buscar conhecimento e educação. Então veja, eu acabei de descrever alguns tipos de turismo que fizeram com que nascesse verdadeiramente os hotéis, a hotelaria. Por quê? Porque aí sim, com essas pessoas precisando migrar, ir de uma região para outra, se deslocar, pessoas se deslocando de um lado para o outro a fim de uma atividade, é o turismo, esses turistas precisavam se hospedar. E aí nasceram as tais das hospedarias, juntamente com as estalagens. Sim, eles se deslocavam, a grande maioria, a cavalo. Se deslocando a cavalo, o cavalo tinha que ficar em algum local. E sim, as hospedarias, as estalagens, tinham a garagem para o cavalo, o estábulo, onde ele era tratado, tinha água limpa, tinha feno e etc, etc. Aí sim começou-se a criar as grandes estalagens, passando posteriormente à hotelaria. Por que eu estou falando sobre a Grécia Antiga para falar de hospedagem? Entenda, desde a época do nascimento da hotelaria, desde quando surgiu a hospitalidade, o tipo de hospitalidade, o tipo de propriedade, o tipo de hotelaria, ele está diretamente vinculado ao turismo da região, ao tipo de turismo. Então, quando no início era apenas um turismo transitório entre parentes, entre pessoas, obviamente pessoas mais ricas, né, os nobres, havia um tipo de hospedagem. Quando houve a necessidade de uma hospedagem para Jogos Olímpicos, criou-se um novo tipo de hospedagem, baseado nesse turismo que foi criado naquele momento. E quando houve a consolidação do Império Romano, criou-se também um novo tipo de hospedagem, com estalagem, com, enfim, o espaço para o cavalo, e assim foi nascendo e criando. Então, por que eu estou falando isso?
Porque você que tem uma hospedagem ou deseja trabalhar com hospedagem, antes de mais nada precisa entender qual é o seu mercado de turismo, qual é o mercado de turismo da sua região. Porque não faz sentido você criar uma hospedagem sem entender para quem é essa hospedagem. É simplesmente para quem já vem para cá, para quem já transita para cá? Não, você precisa compreender qual é o mercado de turismo da sua região. Já pensou se os Jogos Olímpicos que foram criados naquela época em Roma fossem criadas hospedagens que não estão próximas, né, de onde foram os Jogos Olímpicos? Que sentido faria? Então hoje, na hora de criar uma hospedagem, de abrir uma hospedagem, entenda, você precisa primeiro conhecer qual o tipo de turismo da sua região e que você quer atender, para depois fomentar a sua hospedagem. Então, por isso que você precisa entender um pouco de história, estudar um pouco da história da hospedagem, do turismo, entender os conceitos básicos e aí depois vai lá, abre a sua hospedagem, vai ganhar dinheiro, vai trabalhar e vai receber os seus hóspedes como enviados dos deuses, tratando eles assim como devem ser tratados.